O que aplicações financeiras têm em comum com o desenvolvimento dos logaritmos? E aí, pessoal, tudo certo? Eu sou Thiago Reis, professor de matemática, e hoje a gente vai falar sobre o número de Euler. Você conhece a famosa fórmula dos juros compostos. O montante é igual ao capital inicial, que multiplica 1 mais a taxa de juros elevado ao tempo. Por exemplo, se você aplica R$200 a uma taxa de rendimento de 10% ao ano durante 7 anos, então, ao final do período, você terá um montante de 200 vezes 1 mais 0,1 elevado a 7. O que ocorre se a taxa de juros for capitalizada mais de uma vez a cada unidade de tempo? Qual o montante no caso em que a taxa de 10% ao ano é capitalizada semestralmente? Bem, nesse caso, a taxa de 10% ao ano é capitalizada 2 vezes a cada ano. O que o mercado financeiro convencionou foi: divide-se a taxa por 2 e realiza-se o rendimento referente à nova taxa 2 vezes a cada ano. Qual o montante no caso em que a taxa de 10% ao ano é capitalizada mensalmente? Nesse caso, a taxa de 10% ao ano é capitalizada 12 vezes a cada ano. Como diz a convenção, divide-se a taxa por 12 e realiza-se o rendimento referente à nova taxa 12 vezes a cada ano. E se a taxa for capitalizada a cada dia? Divide-se a taxa por 360 e multiplica-se o tempo por 360. E se a taxa for capitalizada a cada hora? Divide-se a taxa por 8.640 e multiplica-se o tempo por 8.640. De modo geral, se a taxa for capitalizada N vezes a cada ano, então divide-se a taxa por N e multiplica-se o tempo por N. E se a taxa for capitalizada continuamente? A capitalização contínua significa que o rendimento está sendo realizado a todo instante, sem qualquer interrupção. É mais que capitalizar a cada minuto, é mais que capitalizar a cada segundo, é mais que capitalizar a cada milissegundo, é muito mais. Significa que se escolhermos qualquer instante pontual de tempo, nesse instante a taxa estará sendo capitalizada. Nesse caso, a gente faz a capitalização N vezes com N infinitamente grande, o que é formalizado pelo conceito de limite. Para simplificar a expressão, vamos aplicar R$1 ao rendimento de 100% ao ano durante um ano. No caso da capitalização contínua, o montante é dado por limite com n tendendo a infinito de 1 mais 1 sobre n elevado a n. Mesmo que fosse um capital diferente de R$1, uma taxa diferente de 100% e um tempo diferente de um ano, a gente poderia, com uma mudança de variáveis e algumas contas, chegar ao mesmo limite do n tendendo a infinito de 1 mais 1 sobre n elevado a n. A capitalização contínua depende do limite com n tendendo a infinito de 1 mais 1 sobre n elevado a n. A capitalização contínua depende do limite com n tendendo a infinito de 1 mais 1 sobre n elevado a n. John Napier e Just Bourgui, propositores dos logaritmos, queriam montar uma tabela que facilitasse as contas de multiplicação. Quando eles foram habitantes do nosso planeta, faltava um tempinho até inventar as calculadoras eletrônicas. Por exemplo, utilizando a tabela de razão 2, se quisermos multiplicar dois números da segunda linha, basta somarmos os números correspondentes da primeira linha, verificarmos o resultado e tomarmos o número na segunda linha correspondente a este resultado. Por exemplo, se quisermos calcular 8 vezes 64, basta somarmos 3, correspondente a 8, com 6, correspondente ao 64. O resultado da multiplicação, 8 vezes 64, é 512,
pois 512 é o correspondente de 3 mais 6. É claro que a gente não precisa de uma tabela para calcular 8 vezes 64, mas 8 e 64 são só exemplos. A utilidade da tabela será para números grandes, números de vários dígitos. A ideia é muito interessante, mas a gente não poderia calcular 5 vezes 29, por exemplo, usando essa tabela. A gente saberia apenas que, como 5 está compreendido entre 4 e 8, e 29 está entre 16 e 32, o resultado de 5 vezes 29 estaria entre 64 e 256, uma estimativa que pode não ser muito útil. Há uma grande lacuna entre esses dois números. Com o objetivo de retirar os buracos entre os números da tabela, isto é, de diminuir a distância entre os elementos da progressão geométrica, Napier e Burgee procuraram progressões cuja razão fosse um número próximo de 1, para que os elementos da progressão variassem lentamente, mas diferente de 1, para que a progressão não fosse constante. A razão escolhida por Napier foi 0,99999999. O problema era que a utilização desse valor gerava números não inteiros, o que dificultava os cálculos. Napier escolheu introduzir o número 10 elevado a 7 como um fator multiplicador, isto é, Napier multiplicou os números da progressão geométrica por 10 elevado a 7. Na notação moderna, eu enfatizo, na notação moderna, o logaritmo de Napier significa dizer que, se n é igual a 10 elevado a 7, que multiplica 1 menos 10 elevado a menos 7 elevado a L, então o expoente L é o logaritmo de Napier do número n. Olha, observe que a razão da progressão do John Napier é um número menor do que 1. O Burgee utilizou a razão 1 mais 10 elevado a menos 4, que é maior do que 1. Para se alcançar o objetivo de simplificar as operações de multiplicação, não importa se a razão da progressão é um número menor ou maior do que 1. O que importa é que a razão seja um número próximo de 1. John Napier e Eustace Burgee, vocês deixam a gente brincar um pouco com os logaritmos de vocês? Ah, é tão legal! Por favor, por favorzinho, vai, deixa! Nunca pedimos nada para vocês, deixa a gente pegar os logaritmos de vocês, mas modificá-los um pouquinho por conta própria, deixa! A gente vai se divertir agora misturando os logaritmos de Napier e Burgee e modificando um pouco ainda essa mistura. Vamos examinar o procedimento utilizado por Napier, mas utilizando a razão do Burgee. Nesse caso, os números da primeira linha, denotados por L, e os números da segunda linha, denotados por N, satisfazem a relação N igual a 10 elevado a 4, que multiplica 1 mais 10 elevado a menos 4 elevado a L. Dividindo os números N e os números L por 10 elevado a 4 para obtermos valores em escala menor, a gente denota por N' o N sobre 10 elevado a 4 e por L' o L sobre 10 elevado a 4. Assim, o N é igual a 10 a quarta N' e L é igual a 10 a quarta L'. Dessa forma, a relação se torna 10 elevado a 4 vezes N' igual a 10 elevado a 4 vezes 1 mais 10 elevado a menos 4 elevado a 10 elevado a 4 vezes L'. Que, simplificando e utilizando a propriedade de potenciação, que multiplicação no expoente se torna a potência de uma potência, a gente tem N' igual a 1 mais 10 elevado a menos 4 elevado a 10 elevado a 4 elevado a L'. Na linguagem de hoje, e eu enfatizo, na linguagem de hoje, 1 mais 10 elevado a menos 4 elevado a 10 a quarta é a base do logaritmo que criamos inspirado nos logaritmos de Napier e Burgee. Mas a gente sabe que o objetivo da utilização da razão 1 mais 10 elevado a menos 4 é ter um valor próximo de 1. Portanto, se a gente escolhesse 1 mais 10 elevado a menos 10, a gente ia encontrar um valor mais próximo de 1. E se a gente escolhesse 1 mais 10 elevado a menos 100, a gente teria um valor mais próximo de 1 ainda. Na verdade, a razão não precisa ser particularmente da forma 1 mais
1 sobre 10 elevado a n. Basta que seja 1 mais um pentelésimo qualquer. Se a gente tomar n grande, então 1 mais 1 sobre n estará próximo de 1. E quanto maior for o n, mais próximo 1 mais 1 sobre n estará de 1. Dessa forma, 1 mais 1 sobre n é o mais próximo de 1 possível quando n é infinitamente grande. Assim, a base do nosso logaritmo pode ser 1 mais 1 sobre n elevado a n. E essa base estará perfeita quando a gente fizer n infinitamente grande. A base perfeita do nosso logaritmo, que é uma modificação de uma mistura entre os logaritmos de Napier e Burge, depende do limite, quando n tende a infinito, de 1 mais 1 sobre n elevado a n. A base perfeita do nosso logaritmo, que é uma modificação de uma mistura entre os logaritmos de Napier e Burge, depende do limite, quando n tende a infinito, de 1 mais 1 sobre n elevado a n. Esses foram apenas 2 exemplos onde o limite com n tendendo a infinito de 1 mais 1 sobre n elevado a n aparece. Existem outras várias situações na matemática e nas ciências em que ele também aparece. Observe que quanto maior é o n, mais próximo 1 mais 1 sobre n elevado a n fica de um número cuja parte inteira é 2 e os primeiros dígitos decimais são 7 e 1. Em um IMF futuro, a gente vai fazer uma demonstração rigorosa de que existe um limite para 1 mais 1 sobre n elevado a n quando n fica arbitrariamente grande. Esse limite é um número real. De tão especial, esse número ganhou um nome. Vos apresento o número de Euler. Ganhou esse nome devido às contribuições do matemático Leonhard Euler para o seu desenvolvimento. A constante denotada por E e chamada de número de Euler é definida pelo limite que aparece na capitalização contínua e no logaritmo que alteramos de Napier e Burge. A propósito, a fórmula do montante na capitalização contínua fica montante igual ao capital inicial vezes E elevado à taxa de juros vezes o tempo. E a base perfeita do nosso logaritmo é o número de Euler. O número de Euler é um dos principais números da matemática. Não só para a matemática, ele é especial para as ciências em geral. É especial porque aparece em e resolve diversos problemas reais sobre fenômenos naturais e atividades humanas. Aparece, como vimos, em matemática financeira, na capitalização contínua, aparece em geografia e em política, no estudo do crescimento de populações humanas, aparece em biologia e saúde, no estudo do crescimento de populações de micro-organismos, como o índice de transmissão de um vírus, por exemplo. Aparece em física e em engenharia, nos movimentos oscilatórios, circuitos elétricos e fenômenos de troca de calor. Aparece em química, no decaimento radioativo. Aparece em estatística, no cálculo de probabilidades. E aparece em outras várias situações. Algumas curiosidades sobre o número de Euler são: ele é um número irracional, mas ainda, ele é um número transcendente, o que significa que ele não pode ser obtido por uma quantidade finita de operações aritméticas entre números racionais. Você pode pegar quais e quantos números racionais você quiser. Pode fazer quais e quantas operações entre adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação você quiser. Podem ser muitas, mas se for ainda em um número finito, nunca você obterá o número de Euler como resultado. Ele aparece na que é considerada por muitos a equação mais bela da matemática, que a propósito é obtida da fórmula que une a função exponencial às funções trigonométricas. As funções hiperbólicas
podem ser escritas em função dele. Ele pode ser obtido por várias diferentes representações. Quanto você acha que dá a soma infinita dos inversos dos fatoriais dos números inteiros não negativos? Ele, o número de Euler. Quanto você acha que dá o dobro do produto infinito das raízes cujos índices são potências de base 2 e os radicandos são produtos de frações cujos denominadores são os naturais ímpares e os numeradores são os naturais pares? Ele, o número de Euler. Quanto você acha que dá a fração continuada de numeradores 1 e denominadores sendo os naturais pares intercalando com dois denominadores 1? Ele, o queridinho da galera, o número de Euler. É isso aí, pessoal. Em MFs futuros, a gente vai falar mais sobre o número de Euler, sobre outros números especiais e muitos outros assuntos. Deixe suas críticas, observações, correções, sugestões aí nos comentários e a gente se vê na próxima. Valeu!